Bom, então, Sim. primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desse tempo com essa planta, né, a caratídea, e saudar o nosso grupo Guaí de Agroecologia, né, que tem aí essa vida curta ainda, mas que está conseguindo, né, agregar instituições, pessoas, né, em busca desse sonho que é a construção desse conhecimento agroecológico, né? Então, acho que cada um de nós aqui tem essa noção, né, de que a agroecologia é única e é variada, né? Cada um tem uma vivência e tem um aprendizado, e a partir da perspectiva da agroecologia, a gente realmente encontra uma outra realidade, né? Realmente uma realidade bastante mais rica e feliz, né? Bom, eu sou pesquisador aqui na Embrapa Sorgo, minha área de atuação é agroecologia e produção orgânica, e logo que eu entrei, o Ministério da Agricultura lançou um programa que chamava Banco Comunitário de Sementes de Adubo Verde. Então, nesse programa, o objetivo era popularizar os adubos verdes, e nessa lista estavam, né, os principais adubos verdes que a gente conhece: feijão de porco, crotalária, guandu, mucunas e várias espécies que têm aí uma função fundamental, né, nesse processo de transição, que é o aporte de matéria orgânica, né? E ao longo desse projeto, no início desse programa, né, Banco Comunitários, eu tomei contato com a cratilha a partir de uma visita à EPAMIG, aqui na nossa vizinha, na Fazenda Santa Rita, onde a Hortência Porcino, que era pesquisadora, então, da área de forragens, tinha um banco de forrageiras, e a cratilha estava lá misturada no meio das outras, e o meu primeiro contato com ela foi surpreendente, porque enquanto todas as outras plantas estavam com muito poucas folhas e realmente sentindo o impacto da falta de água, isso era mês de agosto, a cratilha estava toda verde e cheia de vagem, né? Então, aquilo realmente me impactou, né? O contraste foi muito grande. E aí, a partir de então, eu comecei a estudar a planta. Conseguimos, a partir de 2011, fazer a nossa primeira coleta de sementes de cratilha e passamos a compartilhar com os nossos vizinhos, né? Parceiros, colegas da Embrapa. Bom, e aí começou a história, né? E que o foco principal do meu trabalho com a cratilha foi, desde o início, a observação, o aprendizado e a produção de sementes. Então, nós vamos falar mais adiante, já compartilhamos entre 250 e 270 quilos de sementes de cratilha pelo Brasil afora. Isso dá mais de 1 milhão de sementes da planta. E aí eu vou entrar na história da cratilha para a gente ter mais um pouco de noção da planta, né? Então eu vou falar um pouquinho dos aspectos gerais. Eu dividi a apresentação em 3 partes para ficar, vamos dizer, um pouco mais didático. E é principalmente figura, né, que eu vou contando um pouquinho a história de cada figura. Bom, então essa é a distribuição geográfica da cratilha no Brasil, em pontos verdes, e na América Latina, principalmente no Peru, na Bolívia e uma parte noroeste da Argentina. Mas a predominância da espécie cratilha argentea é no Brasil. Existem 5 gêneros e o que tem maior distribuição geográfica é a cratilha argentea. Então, esse mapa é de um trabalho que foi feito na década de 90, entre Embrapa e CIAT, que fez algumas coletas, né, e identificou aí a cratilha em algumas regiões do Brasil. E a gente pode ver pelo mapa que a cratilha ela aparece na região amazônica, no Cerrado, na Caatinga e na região da Mata Atlântica, principalmente ali do Ceará e do Piauí. Então, é uma planta que tem uma plasticidade muito interessante, ela se adapta a vários biomas, né? Então, essa história evolutiva da cratilha é uma coisa que me interessa muito, é uma coisa muito curiosa. Então, uma planta
que tem essa distribuição e nas bordas dos Andes também, né? Então, é realmente uma planta que tem uma plasticidade e realmente deve ter uma capacidade de adaptação realmente surpreendente, né? Como eu tenho observado, né? Bom, essa é uma característica... Ô, Walter, parece Oi. que o pessoal está reclamando que o som está baixo. Para todo mundo aí tá bom? Ou alguns está baixo, outros não? Para mim tá ótimo. Tá Para bom? mim tá ótimo. Tá bom para mim também. Então, pra mim tá só a Luana que está com dificuldade, a Luana Dairel, né, Luana? Então, pode continuar, Walter. Tá bom, desculpe. Bom, então essa é uma peculiaridade da planta, ela tem cachos muito grandes, chegam até 70 centímetros de comprimento, e ela tem grupos de botões florais. Então, vocês podem ver aqui na foto que existem botões pequenos e existem flores já totalmente abertas. Então, isso prolonga a florada da cratilha, que começa aqui, geralmente, em abril e vai até setembro. Eu já encontrei flor de cratilha em dezembro, aqui em Sete Lagoas, mas com bem menos quantidade, né? Então, a predominância da florada dela é de maio a agosto. Então, é um período de extrema seca aqui, onde ela oferece abrigo e alimento para vários organismos, né? Nós vamos falar disso um pouquinho também. Bom, aqui é a característica da vagem, ela lembra muito a vagem da sibipiruna, que é uma leguminosa muito conhecida, e na época da maturação da vagem, ela torce e arremessa a semente longe. Então, isso acontece final de outubro, início de novembro, que coincide com o nosso ciclo das águas, né? Então, ela está muito bem adaptada ao cerrado. Então, durante o período mais crítico de falta d'água do cerrado, é o período em que ela floresce e enche os grãos, né? Enche as sementes. Então, realmente, é uma planta muito adaptada. E aqui um pouquinho do processo evolutivo da planta, né? Com 15 dias ela emerge, a plântula, com 30 dias ela emite o primeiro par de folhas, que são folhas simples, e a partir de então são folhas compostas com 3 folíolos. A partir de 45 dias já existe a emergência da primeira folha composta. Bom, aqui é uma característica da planta, da raiz da planta, ela não tem uma raiz pivotante, ela tem uma raiz, vamos dizer, próximo de fasciculada, então ela não tem um pivô. E a foto à esquerda é do professor da UFSJ, e agora me escapou o nome dele, ele trabalha com anatomia. É o Kleber. Kleber, desculpa, Kleber, professor Kleber. Então, é um corte de uma radícula, que é a raiz mais fininha da planta, e ele apontou que essas coisas que estão saindo aí já é um tecido corticoso, então já tem cortiça na raiz mais fininha, então indica aí uma adaptação, né, a ambiente seco. Aqui é uma peculiaridade, né, de grande parte das leguminosas, que é a capacidade de fixação biológica de nitrogênio. Então, esses são os nódulos, né, da cratilha, onde ocorre aí a síntese dos compostos nitrogenados, né, a partir do N2 do ar. Aqui é um aspecto de uma planta sem qualquer manejo, né, então ela foi plantada na frente de uma casa e tem essa característica. Essa planta tem em torno de 3 anos, que eu considero já uma planta adulta. A partir daí ela tende a ampliar a área de ocupação, então ela lança ramas e acaba ampliando a sua área de proteção do solo. E aí vocês podem ver à direita que não tem um pivô, então são ramas longas que acabam tombando e geram brotações na base. Então, é uma planta que tem muita ramificação. Aqui também uma peculiaridade dela, se ela encontrar um apoio, ela acaba se transformando numa liana. Então, ela se apoia na outra planta e cresce. Aqui à esquerda é na frente da minha casa, eu plantei ela no pé de um ipê branco já adulto, e ela tomou sol, conseguiu cobrir o dossel do ipê branco, e produziu folhas e muitas vagens. Não dessa safra, mas da safra atual que eu acabei de colher, eu já colhi quase 2 quilos de semente de uma
única planta de cratilha, que nessa condição toma muito sol e produz muito. E aí o que eu faço? Depois que eu colho as sementes, eu corto ela no nível do solo de novo, no ano seguinte ela está de novo sobre a copa da árvore. Então, eu penso que para sistemas agroflorestais pode ser muito interessante para a produção de massa e de semente ao mesmo tempo, né? Aqui é uma peculiaridade dela também, é essa capacidade de rebrota, né? Então, a partir de um corte raso nela, ela lança várias brotações. Então, você pode conduzir bem a planta de acordo com a sua intenção. Pode deixar que ela vire uma liana, ou pode fazer podas periódicas para a produção de fitomassa. E pode cortar em pleno período da seca, que não tem problema, não precisa de irrigar nem nada, ela é extremamente adaptada a déficit hídrico. Aqui é uma foto, um registro, né, do ano de 2014, numa área aqui da Embrapa, onde a gente fez uma poda drástica, usamos motosserra, cortamos o mais rente possível do solo, no dia 14 de fevereiro. Em 14 de abril, a gente já tinha toda essa rebrota, e a foto seguinte eu não incluí, mas ela ainda gerou flores e vagem nesse ciclo, né? Então, que é o limite também. Depois de fevereiro, se você fizer poda drástica em fevereiro, de fevereiro em diante, você elimina as brotações florais. Então, passando desse período, se você fizer poda a partir de fevereiro, março, você não tem mais vagens e flores, né? Flores e vagens, é lógico. Aqui é também uma peculiaridade dela, é a capacidade de lançar brotações vegetativas durante pleno período reprodutivo, né? Mesmo ela estando produzindo flores, enchendo os grãos, ela continua lançando brotações novas. Então, isso é um sinal, né, de um grande vigor que essa planta tem, né? Um vigor surpreendente mesmo. Que a maioria das plantas, quando está na fase reprodutiva, ela estaciona a fase vegetativa. E no caso da cratilha, o que a gente percebe é que ela continua lançando brotações, mesmo em pleno período de reprodução. Bom, essa é a primeira parte, só mesmo para a gente ter uma noção um pouco mais geral da planta, né? E aí eu vou falar um pouquinho do potencial da cratilha como adubo verde e como forragem. Então, os estudos ainda precisam ser aprofundados, né? Mas o indicativo é de que ela tem potencial para ambos, tanto para adubação verde como para forragem. Aqui é uma foto que eu tirei lá do Quilombo Calunga, em Goiás. No ano de 2016, eu tive a oportunidade de fazer uma visita nessa região, justamente para fazer coleta de sementes da cratilha em ambiente natural. Então, foi eu, professor Eduardo Matar, da Federal do Acre, e o professor... um professor de genética, esqueci o nome do professor. Bruno Brasileiro. Eduardo Matar, Bruno Brasileiro e eu, nós fomos, o Bruno é da Federal do Paraná, professor de genética, e nós fomos fazer coleta, ficamos 15 dias em Goiás, e procurando indicações de onde se localizaria a cratilha em ambiente natural. Nesse quilombo, a gente conseguiu encontrar algumas plantas de cratilha, e passando pelos caminhos, encontramos esse sistema de produção tradicional de milho e arroz lá na área do quilombo. E eu achei muito interessante, porque isso é um sistema agroflorestal, onde ele utiliza as plantas nativas para adubação do solo. Então, vocês veem que o milho já foi colhido, eles estão chegando num próximo ciclo de plantio, aí foi início para o meio de outubro, e o que eles farão nessa área aí é fazer o corte rente dos arbustos, né, e fazer o plantio do milho. E quando o milho começa a crescer, eles fazem outras podas, mas quando chega no final do ciclo do milho, o solo está todo coberto, do milho e do arroz, o solo está todo coberto e protegido, né? Então, é só para pontuar. E quando a gente perguntou quantas espécies de plantas você acha que tem aí, né, umas 50, ele falou muito mais de 50. Então, é muito provável, a gente não conseguiu encontrar, porque não estava na fase de flores, né, porque elas tinham sido podadas antes,
mas a gente não conseguiu encontrar a cratilha nesse meio, mas é muito provável que ela também esteja aí com tantas outras espécies, né? Bom, a gente tem um ensaio que começou em 2013, na Embrapa Missor, numa área pequena, onde a gente vem fazendo podas periódicas a cada 90 ou 120 dias. E aqui eu mostro um quadro da evolução da produção de nitrogênio a partir da avaliação das folhas secas da cratilha, apenas folhas, né? Os galhos a gente incluía na área, né, depois de cortado e pesado, mas a gente não fazia avaliação nutricional, bromatológica dos galhos, só das folhas. Então, esse valor, muito provavelmente, está subestimado, né? A gente só estudou as folhas. Então, a gente pode ver que no primeiro ano, a planta já conseguiu ofertar nitrogênio para a área e foi evoluindo até 2016 num quadro crescente de oferta de nitrogênio para a área. E em 2017 e 2018 houve uma redução, e essa redução a gente associa à nossa mudança de manejo. Nós mudamos o manejo, nós fazíamos o desgalhe de todas as plantas, na altura de 1 metro, e a partir de 2016 nós passamos a fazer o corte rente ao solo, e isso afetou a planta. Então, esse corte rente ao solo, ele não mata a planta, mas ele impactou a capacidade produtiva dela. Então, aí já é um estudo que a gente precisa avançar para entender melhor o impacto desse corte rente ao solo para a produção da folha, né? Das folhas. Bom, aí um quadro também que mostra que, além do nitrogênio, ela tem grande quantidade de micro e macronutrientes. Então, eu comparei a cratilha com as principais leguminosas que a gente tem, né? São utilizadas, e aí eu fiz um ranqueamento aqui embaixo, na posição que está em vermelho, destacando em que posição a cratilha fica em comparação com as outras leguminosas. Então, vocês podem ver que a cratilha não foi primeira em nenhuma das posições, em nenhuma dos nutrientes, mas ela teve muito bem qualificada, por exemplo, com relação à gliricídia, que é uma árvore, com relação aqui a gliricídia novamente, né? Com relação à mucuna preta, foi bastante produtiva em potássio, bastante produtiva também em cálcio, magnésio e seguindo, né, os nutrientes. Então, isso mostra que além de todo esse vigor, ela também é uma planta extremamente interessante para a ciclagem de nutrientes, né? Não só o nitrogênio atmosférico, mas os nutrientes que estão no solo, né? Então, ela tem uma capacidade muito interessante. Nós tivemos também um estudo com o nosso colega Tomás, que é pesquisador da área ambiental também, e nós utilizamos a cratilha como uma indicadora na lama que veio de Mariana. Então, plantamos a cratilha e outras espécies, né, nessa lama, e a surpresa nossa é que a cratilha ficou em segundo lugar, né, na comparação com as outras espécies. Então, é realmente uma planta muito rústica, muito adaptada a ambientes impactados. Bom, aqui esses dados que eu mostrei de produção de nitrogênio vêm dessa pequena área de poucos metros quadrados, onde a gente fez o plantio da cratilha, com aproximadamente 40 centímetros de altura, uma mudinha com 3 a 4 meses, e espaçados essas fileiras de 4 metros, com a intenção de permitir o plantio direto mecanizado, né, com trator. Então, nós fomos fazendo a condução dessa planta. Essa foto especificamente não é daquela área, mas aconteceu isso lá também, né? Então, durante os primeiros 4 a 5 meses, ela lança grandes pivôs muito compridos. Então, o que a gente faz é eliminar esses ponteiros. Se você não elimina esses ponteiros, ela acaba se tornando um arbusto prostrado. E o nosso interesse lá para a área era justamente isso, que a gente tivesse uma ocupação da área pela cratilha menor, né, do que seria se a gente deixasse ela totalmente à vontade. Então, a gente fez a poda do ponteiro
Então, lembrando que ela foi transplantada em 1º de março, já em agosto ela já passou pela poda de condução, em novembro já a primeira poda drástica, onde a gente começou a quantificar o nitrogênio. Então, a partir dessa primeira poda drástica, a gente começou a monitorar o nitrogênio e os outros nutrientes da área. Então, na sequência, janeiro de 2014, no mesmo dia, né, antes e depois da poda, em abril de 2014 também uma outra poda. E aí, nessa sequência, né, o manejo dela é bem simples, né? A gente pesava a quantidade de folhas, de ramos, e distribuía sobre a área e fazia o plantio. Então, aqui é o que a gente considera como uma compostagem laminar. Então, ao longo desses anos, o que a gente produziu de milho, de feijão catador, foi a partir do fornecimento de nutrientes gerado por essas plantas de cratilha que estão aí nas laterais. Então, aqui é o cultivo de feijão. Então, nós já fizemos alguns cultivos, né? Agora, nessa área, foi semeada braquiária e nós pretendemos, nessa safra agora, fazer uma roçada baixa na braquiária e fazer a semeadura direta sobre essa palhada, tanto da braquiária como da cratilha. Então, esse é um passo além que a gente vai dar esse ano, essa safra de 2020-2021. E aqui um outro experimento em Araçaí, que a gente vem acompanhando junto com o agricultor Elcio, né, que disponibilizou uma área de 2.000 metros quadrados, onde a gente tem cultivado cratilha desde 2013 também. Já plantamos milho durante 5 anos seguidos, e durante todos esses anos o milho não vingou por causa do veranico. Em compensação, a cratilha cresceu, não teve problema nenhum, e virou ali um banco de sementes. Então, de lá a gente vinha tirando sementes. Bom, aqui nessas imagens que eu vou apresentar para vocês é um primeiro ensaio para a colheita de uma silagem de um consórcio de cratilha com o sorgo forrageiro da Embrapa. Então, essa situação da área em 13 de dezembro de 2013, no mesmo dia, no final do dia, depois do trator passar tombando a massa e triturando, né? Então foram 2 movimentos, um para tombar e outro para triturar, com uma trituradora pesada, e aí ficou essa área. Até o dia 31 de dezembro a gente não conseguiu limpar essa área dos galhos. Então, vocês viam que as plantas estavam bastante grandes, já tinha 3 anos que não havia nenhum manejo, então foi preciso triturar esse material e depois limpar. Então, só no dia 31 de dezembro que a gente conseguiu fazer a semeadura do sorgo em covas, né? E aí, esse já é a situação da mesma área, já com a cratilha rebrotada e o sorgo crescendo, né? Na fase vegetativa ainda. E no dia 26 de março, já o sorgo na fase de grão leitoso, pronto para a colheita, para a silagem. Então, foi o que aconteceu. Nós fizemos o corte manual desse material e depois ele foi triturado e ensacado nessas bags de plástico para uma avaliação da qualidade nutricional dessa silagem. Não foi para frente esse experimento, infelizmente a gente teve um ataque de rato, e os ratos praticamente furaram todos os sacos, e para evitar qualquer risco com a saúde do gado, a gente transformou esse material em adubo verde. Então ele vai adubar uma área de café consorciado com cratilha aqui em Sete Lagoas, numa chácara aqui próxima. Bom, essa é a segunda apresentação, e agora a última, que é a mais rápida. Então, algumas observações que eu fiz e que mostram esse potencial da cratilha para recuperação de área degradada. Então, essa é a primeira área de cratilha que eu conheci. Na Ipamig ela não existe mais. Infelizmente, eles tiveram que utilizar a área. Mas essa foto ela é muito simbólica, porque o que a gente tinha nessa área era a braquiária.
né? E quando a cratilha passou a ocupar a área e cobrir o solo, ela abafou a braquiária e a braquiária estiolou e morreu ali nessa área. Então, vocês veem que é um período chuvoso, né? A cratilha foi podada aí provavelmente há uns 30 dias, no máximo 30 dias, 25 a 30 dias, e a braquiária não apareceu. Lógico que se você revolver o solo, você vai disparar aí a emergência das sementes, mas é um solo onde a braquiária foi eliminada superficialmente. Então, é uma técnica, né, que a gente pode sugerir para quem quiser eliminar a braquiária de alguma área que é indesejada, principalmente áreas de parques estaduais, né, onde gramíneas são um problema para disseminação de fogo, pode ser interessante, né? Um cordão de cratilha em torno de uma mata, por exemplo, pode minimizar a presença de gramíneas, né? Lógico que é uma coisa que precisa ser estudada, né? Então, são várias linhas de pesquisa que estão aí abertas, né? Aqui é uma área com aproximadamente 4 anos, esse espaçamento entre essas fileiras deve ser mais ou menos de 3 metros, e é o que acontece em geral. Então, ela se entrelaça, e se você entrar com o trator, com a lâmina rasa, lógico, com cuidado para não arrancar, né, a planta, mas é possível você eliminar essa parte aérea e ela vai rebrotar toda de novo. Inclusive, esse material lenhoso, ele tem aí poder calorífico. Foi feito até um estudo em Viçosa sobre isso, um estudo preliminar, e foi bastante razoável o potencial calorífico das ramas da cratilha. Aqui é uma área na Embrapa também, onde a gente tem aí um cultivo adensado, e aí mostra um pouco do impacto dela sobre o capim-elefante, que é uma grande invasora aqui da nossa região, né? Então, ela pode, de alguma forma, concorrer com o capim-elefante por sombreamento, né, por luminosidade, e um manejo adequado no capim-elefante pode suprimir essa espécie de áreas onde ela não é desejada, né? Então, também tem um potencial. Aqui é um cordão de cratilha que foi plantado na fazenda da Brenan Cimentos, que é uma parceira aqui do nosso comitê de bacia, e ela tem uma área de recomposição florestal, né, por obrigação legal, e ela plantou, com a minha sugestão, um cordão em volta dessa área, justamente pensando na questão da redução do risco de incêndio, né, sair da braquiária e entrar para dentro da área de recomposição florestal. Então, é um cultivo em fileiras duplas, espaçadas de 1 metro entre as fileiras e entre as plantas. E aí também virou um banco de sementes para a gente, e é uma experiência interessante. Um colega nosso da Embrapa plantou na chácara dele, pensando em reduzir a poeira que entra para dentro da chácara dele, né? Então, tem estrada de terra próxima, e ele viu lá nosso trabalho lá na fazenda da Brenan Cimentos e gostou e está fazendo isso na chácara dele. Eu não vi ainda, né? Mas é uma das outras funcionalidades, né, da planta. E aqui mostra um pouco da capacidade de rebrota após incêndio, né? Então, 20 dias, 25 dias depois do incêndio, ela já está toda rebrotada, a parte aérea morre, mas as brotações saem do nível do solo, né? Então, aqui, nesse caso aqui, a intensidade da chama não foi suficiente para matar a parte aérea e ela vem com brotações, né? Aqui é um pouquinho do trabalho que a gente está tentando avançar, inclusive com a Madeleine, né, a professora Ellen da Rural do Rio de Janeiro e o José Ciotola da Emater, que é o estudo do potencial da cratilha de ser uma espécie bioindicadora. Ela é muito interessante para abelhas e outros insetos que encontram ali não só néctar e pólen, mas proteção e recursos, né? Os parasitóides encontram hospedeiros, os predadores encontram presas, e isso cria aí um microclima favorável para a multiplicação desses organismos. Então, isso para
não só para indicar a qualidade ambiental. Então, se você for numa área com cratilha em plena florada e não tiver abelha, alguma coisa está acontecendo, né? Ou então não encontrar nenhum inseto benéfico é uma indicação de que o seu ambiente está impactado negativamente. Ao mesmo tempo, é uma possibilidade de fomentar, né, a multiplicação desses organismos benéficos. Então, seria aí um bioreator natural, né? Seria uma planta que contribuiria para a melhoria da qualidade ambiental pela potencialização da biodiversidade. E essa mosca, por exemplo, é uma das espécies que eu conheci visitando a cratilha. Então, é uma mosca gigante, é a maior mosca do mundo. A larva dela se alimenta no ninho de formigas ata, né, das saúvas, né? Então, a larva dela é uma predadora de um coleóptero que se alimenta da saúva. Então, é uma relação complexa e não é uma mosca abundante, mas ela foi fotografar. Eu fotografei ela visitando a cratilha e encontrei, por sorte, uma meio moribunda perto da minha sala lá na Embrapa e acabei registrando também. Mas é uma planta que pode ajudar na indicação de qualidade ambiental. A gente encontrou também, a primeira vez que eu vi o lagarto preguiça, é um lagarto brasileiro, tem na América Latina toda, e tem um olho muito semelhante ao do camaleão, que um vira para a esquerda, outro vira para a direita, ele muda de cor e tem uma locomoção muito lenta, então ele é um predador de insetos, principalmente. A gente encontrou também essa rã muito bonita, também nunca tinha visto em outro lugar, outra rãzinha, né? Então, são exemplos da biodiversidade que se apresentam pela presença da cratilha, né, no local. Essa é uma foto do Google Earth, onde a gente tem aí identificados os locais, os municípios onde foram compartilhadas sementes de cratilha. Então, a gente já tem aí, como eu falei, mais de 270 quilos de semente compartilhada ao longo desses 9 anos, quase 10 anos. Já temos um cadastro de mais de 250 e-mails desses receptores, e está distribuído em mais de 150 municípios, né? E isso pode ser até mais municípios, porque a gente manda muito, por exemplo, para Belo Horizonte, para algumas cidades polos que acabam irradiando para outros lugares, né? Então, a nossa expectativa é criar realmente esse ambiente de compartilhamento de informações sobre a cratilha, que a gente denomina como rede sociotécnica, para que a gente realmente tenha informações regionalizadas e, quem sabe, no futuro, a gente conseguir criar um mapa, né, um zoneamento dos insetos benéficos, que incluem abelhas e insetos predadores e parasitoides, que visitam a cratilha em cada uma dessas regiões, né? Então, é uma expectativa que eu acho que é bem desafiadora, mas que é possível a partir do momento que a gente faz, aí, muitos entomólogos, né, especialistas em insetos, fazem identificação a partir de fotografias. Então, a gente já tem aí uma linha de pesquisa onde a gente deixa de retirar o inseto do campo e registra a partir de fotografias. Então, as máquinas, os celulares já têm grande qualidade. Então, o que a gente quer mesmo é criar aí, no futuro próximo, uma rede de compartilhamento, não só do manejo da planta, qual que é a funcionalidade que ela está tendo em cada uma dessas regiões, mas também um quadro da biodiversidade a partir do registro desses organismos que visitam a cratilha, né? Então, aqui a gente tem um grande colaborador nosso. Nossa primeira área de cratilha, quem produziu as mudas foi o seu Joaquim, e ele plantou na sua chácara, e todo ano ele levava pelo menos 4 a 5 quilos de semente de cratilha para a gente lá. Então, parte desses quilos que foram esparramados por aí foram também produzidos pelo seu Joaquim. E a gente tem a felicidade também, né, de ter o Grupo Guaí de Agroecologia, né, contribuindo aí com o nosso trabalho de coleta. Então, esse foi um dia de coleta, né, uma manhã de coleta, em Araçaí, na propriedade do Elcio, e é o que a gente faz todo ano. Esse ano a gente está meio que preocupado com a capacidade de produção de semente, porque a pandemia alterou todo nas nossas programações, né? Mas vamos ver se a gente consegue
avançar esse ano com um mínimo de semente que a gente puder coletar, já vai ser muito bom. E aqui a nossa experiência, né, de pandemia, né, nessas idas e vindas na Embrapa e essa demanda de semente. Eu, um dia estava no final de semana, falei assim, eu vou fazer um hummus com semente de cratilha, e cozinhamos na panela de pressão, tiramos o grão de bico e colocamos a semente de cratilha cozida e comemos. Ninguém passou mal, ninguém morreu, só faltou um detalhe, o cozinheiro. Mas tem aí também um potencial que a gente não sabe, né? Tem potencial, quem sabe, para ser uma produtora de proteína num ambiente de baixa fertilidade, pouca chuva e ainda gerando essa proteína no período crítico de falta de água, né? Pensando que depois de você colher todas as sementes da cratilha, seja para produzir mais sementes, mais plantas, ou para produzir, no caso aí, uma comida, né, derivada da cratilha, você pode cortar essa massa, ela vai proteger o seu solo. Quando vierem as chuvas, ele vai estar todo coberto, né? Então, é uma planta que tem aí um potencial que a gente precisa realmente avançar, né? E é isso, eu realmente tentei ser o mais rápido possível, dei umas engasgadas aqui, mas justamente para a gente favorecer, né, a conversa, né, e quem sabe ter aí a contribuição de vocês aí para esses estudos que a gente precisa avançar, né? E é isso. Bacana, Walter. Bravo. Falei, Agora nós vamos abrir para as perguntas. Ô, Walter, se você quiser fechar sua apresentação, talvez fique mais fácil para você ver as pessoas. Quem quiser perguntar ao Walter, né? Fique à vontade aí. Eu fiz umas perguntas lá no chat. Vocês querem que eu faça inscrição ou vocês podem ir falando? Cristiano, então fala aí, e parece que tem a Silmara também quer falar. Pode ir, Cristiane. Walter, eu só queria confirmar mesmo, foi nos Calungas que você foi lá na Chapada dos Veadeiros buscar sementes? Walter, você está sem microfone. Você está sem som. Nós fomos nos Calungas, fomos no Parque Terra Ronca e nas bordas da Chapada dos Veadeiros. Não chegamos a entrar na Chapada, nós fomos na borda do parque. Foram 3 locais. Ah, tá joia. Obrigada. E outra coisa que eu te perguntei também no chat foi a questão do maquinário para triturar a cratilha, né? Porque vamos pensar num pequeno produtor, pequeno agricultor familiar que não tem um maquinário. Qual que seria a solução? E tendo a possibilidade de ter um maquinário, qual que vocês usam? Olha, eu uso aqui, na minha casa, eu tenho um triturador daqueles simples, bem básicos, e ele tritura bastante bem os galhos e as folhas. Inclusive, essa foto aí da árvore, esse ano a gente produziu uma massa razoável, né, e passou tudo no triturador, né? É só não deixar ela ficar muito grossa. Então, depende muito do manejo. Se você deixar 3 anos, você sem fazer nenhuma poda, você vai ter dificuldade. Agora, você pode fazer a cada 3 meses, né? Como a gente fez aqui na Embrapa, que ela continua rebrotando, né? Entendi. Obrigada. Silmara, você quer perguntar, Walter? Sim. O Walter, a pergunta é o seguinte: será que se ela for feito o corte a cada 3 meses, triturado e colocado nos biofertilizantes, como o tinocão e tal, ela vai conservar aquela questão dos níveis, né, nutricionais ali que foi apresentada? Então, Silmara, essa realmente é uma pergunta que talvez até precise ser uma linha de pesquisa, né? Porque os biofertilizantes são fundamentais, né? São importantíssimos, né?
os tinocões da vida, né? Tem aí um papel fantástico, e eu acho que vale a pena a gente entender melhor isso, né? Eu até lembrei de um item que eu não falei, mas acho que a gente pode conversar mais adiante, é que quando você falou em fermentar, eu já pensei na perda de potencial dessa planta para controle de nematóides, né? O que acontece é que teve uma pesquisa da IPAMIG que comprovou o impacto dela sobre nematóides em cabras, né? Então, até foi uma das coisas que eu comentei com a Gabriela. Ela realmente impacta a infestação de nematóides em cabras, e eu acredito que se você fermentar, ela perde esse potencial de controlar, por exemplo, nematóide no solo, quem sabe, né? Então, a adubação laminar, né, a compostagem laminar, eu acho muito interessante, porque ela, ao mesmo tempo que ela vai liberando os nutrientes aos poucos, ela ainda mantém uma cobertura no solo, né? Então, tem aí, eu acho que os biofertilizantes são interessantes também e talvez sejam mais interessantes para dar o arranque, né, para uma área de produção. Mas eu acho que a adubação laminar, na compostagem laminar, acho que é o ideal, sabe? E no caso, uma pergunta que eu ia fazer era se realmente a madeira, né, não era muito dura, né, para ser picada nesses picadores igual pica capim para gado e tal. Aí você já respondeu aí que aguenta, né? Não, não. Mas no caso da gente fazer uma adubação, vamos supor, aqui é hortaliças, né? E a gente fica querendo arrumar algumas coisas para ir devagar e aos poucos, né? Fazendo com que o pessoal perceba que não precisa de ser só o sistema convencional igual eles usam, né? Nós estamos com uma produtora aqui, eu até mandei o vídeo para o Tinoco um tempo atrás, uns dias atrás, que está usando o EM e está usando o Tinocão e está, assim, apaixonada, sabe? Ela, né, encarou o trabalho, inclusive o preconceito do irmão, que não achava interessante, e dá um depoimento muito interessante no vídeo que ela fez para a gente, com o recurso que ela tinha lá, sabe? De diminuição de uso de agroquímicos, sabe? Então, muito interessante. E aí, no caso da cratilha, se a gente fizesse esse corte, né, como corta o capim para fazer uma adubação no canteiro, teria que estar deixando secar igual a gente deixa com o capim, ou seria antes de plantar, ou cobertura? Como que tem alguma coisa já nesse sentido? Você fala para adubo verde, né? É isso, né? Sim. É a sua pergunta da atuação Ou, verde. ou como matéria seca mesmo, né? Que é interessante para cobrir o canteiro, para não ficar nascendo tanto mato, né? Sim, o que a gente faz aqui é isso, a gente faz o corte e faz a deposição sobre o solo, sem triturar nem nada, E né? planta depois. E pode plantar em cima, porque o Sim. problema da adubação verde, quando você incorpora ela no solo, né, você passa a grade, é que a fermentação pode acontecer numa proximidade muito grande da semente, e essa temperatura pode matar o embrião. Mas quando você deixa sobre o solo, isso é praticamente, a gente pode dizer que é desconsiderável esse aumento de temperatura, né? Agora, uma das vantagens dela é que é um adubo verde que você planta uma vez só. Então, se você quiser uma massa para o seu tinocão, né? É interessante leguminosa, né? Para você ter essa massa a partir do feijão de porco, da crotalária, das mucunas, você vai ter que ter safras constantes, né? A Sim. mucuna até que não, porque vira praga, né? Você mucuna no seu terreno o resto da vida. Mas é porque ela tem dormência, não é o caso da cratilha. A cratilha não tem dormência semente. Então, a vantagem é que você planta uma vez só, e a gente tem informações de plantas com mais de 20 anos. Aqui a gente tem plantas com 11 anos. E tão vigorosas, receberam cortes constantes no último ano e estão lá vigorosas, rebrotando. Certo. Então, a última pergunta para eu liberar para o pessoal também, né? Senão fica só eu perguntando.
primeiro, vocês gravaram, né, a palestra, eu quero saber se a gente vai ter condição de ter acesso para eu conseguir convencer, né, a questão da produtora que a gente já vem trabalhando, né, mostrar para ela, e perguntar também como que eu faço para conseguir uma semente para começar o trabalho de repente com ela. Está sem áudio. Você está no nosso grupo, não está? Sim. Grupo aí? Sim. Não, coloca o seu endereço e geralmente a gente manda 100 gramas, 400 sementes. sementes. Ótimo. Nossa. Com 400 sementes você pode fazer o seu banco de matrizes, pode plantar Sim. em volta da cerca, né? Para tirar aí um cordão, que é interessante, horta com cordão, né? Verde, diminui a evapotranspiração e até atrai os insetos benéficos, né? Abelhas e tudo mais. Então, você pode plantar e dali você pode tirar mais sementes, né? Escolhe algumas plantas mais vigorosas e tira sementes delas. Certo. Né? Mas manda o seu endereço no nosso grupo que eu encaminho 100 gramas. Tá certo. E a gravação também, se tiver como mandar, eu vou querer, por causa de eu fazer o trabalho, né, de mostrar para ela o que é, como que ela pode usar, né? E por último falar que a flor dela é linda também, né? Não é só a planta que é boa, a flor é linda, né? É linda, maravilhosa. Isso mesmo. Obrigada. Ô, Walter, parece que o Daniel Ribeiro te perguntou aí, existe algum risco dessa planta virar uma erva daninha? Como ela poderia ser eliminada caso aconteça um crescimento indesejável sobre outras culturas? A vantagem da cratilha é que a semente dela não tem dormência, sabe? O que a gente vê de problema de espécie invasora, ou é porque ela produz muito semente, igual o capim-elefante, né? E é perene, ou então ela tem dormência. Então, leucena, bucuna preta, que mais? A gente tem algumas espécies, né, que vira até a própria titônia, né, que tem muita semente, acaba invadindo realmente áreas. A cratilha, ela tem essa vantagem. Se você identificar uma planta de cratilha no início do crescimento dela, você arranca facilmente pela raiz e está eliminada. Tá? E como não tem dormência, a chance de uma semente que caiu agora esse ano, germinada aqui 2, 3 anos, é 0. Com 6 meses ela perde a vitalidade e não vai germinar mais. Então ela germina nessa faixa de outubro, novembro, dezembro e janeiro geralmente tem veranico, então é fácil controlar ela em local indesejado. Mais alguém quer perguntar alguma coisa ao Walter? Posso fazer uma pergunta? É o Rodrigo, tudo bom? Ô, Rodrigo, fique à vontade. Vontade. Inicialmente, eu ia fazer a apresentação, eu estava assistindo aqui no celular e deu uma fala aqui no celular, agora eu passei para o computador, é Rodrigo, meu nome, sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Itamig, trabalho com a cultura do café. Deixa o microfone aí, pessoal. Trabalho com a cultura do café e muito com consórcios também, com espécies arbóreas, né, leguminosas arbóreas, né. Eu achei bastante interessante, né, quero parabenizá-lo, né, pelo seu trabalho aí com a cratilha, né. Eu queria saber, você até citou que tem uma chácara, um sítio que estão cultivando junto com café, né. Eles estão, como é que está o arranjo espacial disso? É em faixas, a cratilha, na mesma linha de plantio com café? E eu queria ver se você também vê potencial da associação dela com a cultura do café. É isso que eu queria ver a sua opinião. Sim, então, olha só, eu entendo pouquíssimo de café, né? Eu sou bebedor de café e na minha infância via minha avó torrar café no fundo do quintal com aquela maquininha de rodar, mas entendo pouquíssimo, sou agrônomo também, mas assim, aprendi café lá, né, na década de 80 e realmente não entendo muito de café, mas nós estamos com um parceiro muito interessante, que é o professor Eduardo Siste, que é inclusive colega da Daniela Siste, né, de casa, dorme na mesma cama, né? É companheiro. É companheiro da Daniela. Então, o Eduardo, ele
está produzindo 5 materiais de café, entre eles o araponga, arara, siriema e mais algum, e justamente parece que são materiais da Epamig, né? Ele é produtor ele é professor pesquisador e produz as mudas no sítio dele. E ele vai trazer para nós essas mudas em janeiro. Então vai ser a nossa primeira, vamos dizer, não um aprendizado. Essa área onde vai ser plantado o café, ela tem cratila desde 2013. Então já sofreu umas 2 podas drásticas e fizemos uma poda drástica recente, agora em setembro. E já estamos com os berços todos prontos, nós vamos usar essa área para avaliar o impacto do vermicomposto, que é produzido lá nas proximidades, em uma chácara a menos de 1.000 metros, a menos de 1.000 metros de distância da área do café. Então nós vamos avaliar, inclusive em parceria com a Epamig, né? A Marinalva, que é a colega nossa aqui da Fazenda Santa Rita, nossa vizinha, está interessada também. Nós vamos delinear, nós estamos em fase de delineamento do experimento, sabe? Mas são 2.000 metros quadrados, metade é onde tinha cratilha e a outra metade é um sistema onde tem árvores para todo lado. Tem baúba, tem ipê verde, tem plantas aqui do cerrado da região. Então, nós estamos, assim, interessados, né, em acompanhar isso. E a gente está também com um colega do Instituto Biodinâmico, que é o Liberato, José Carlos Liberato. Desculpa, não é o Liberato, não, é o Luiz Carlos Quaresma. Ele é do Instituto Biodinâmico, é um representante aqui em Minas Gerais, e nós encaminhamos 5 quilos de semente cratilha e já estão em fase de muda para Piumhi. Vão plantar, acho que 6 hectares de cratilha consorciada com café lá em Piumhi. E eles usam preparados biodinâmicos e tem todo o interesse de monitorar o desenvolvimento da cratilha. Então, o que a gente vai fazer lá é o plantio entre as linhas. E aí o manejo vai ter que ser adaptado, da cratilha vai ter que ser adaptada à questão fenológica do café, né? Época que o café precisa de sol, né? Época que o café precisa de sombra, ou um aporte de, quem sabe, de néctar e pólen ali para atrair outros insetos, né? Para controle biológico. Então, a gente ainda tem aí uma área bem interessante para estudar aqui, pertinho, né? Piumhi não é muito longe daqui, não. Dá para a gente fazer visitas aí, quem sabe a gente vai junto. Walter, e a cratilha, qual que é a altura que ela chega? Fazendo esse manejo de podar os ponteiros, igual você estava explicando, né? Como é que fica o corte dela? Então, a altura depende do seu interesse. Então, ali na área da Embrapa, naquela área pequenininha que a gente plantou, a gente deixava ela crescer até chegar a 90 dias. Com 90 dias a gente cortava de novo. Se você não faz poda nenhuma de condução, ela chega a 2,5 metros, 3 metros de altura, mas sempre com galhos que acabam tombando, porque não tem pivô, né? Então, ela forma uma rodilha, que aí chega a 20 metros quadrados, tranquilo, com 3 anos de idade, 4 anos, ela cobre 20 metros quadrados. Então, para o consórcio com café, tem que haver aí um manejo, né? Uma poda direcionada para o café, né? Pensando qual que é o melhor para o café, né? Não, perfeito. Eu pensei mais fornecer essa biomassa, né, para o café, né, manejar ela com poda, né, e está sempre fornecendo, né, isso. Essa fitomassa para o café, né, como uma adubação, né. Isso. E uma curiosidade, ela é uma espécie perene, né, a cratilha, que eu andei perdendo umas partes aqui, eu não conhecia essa espécie. Ela é perene. Ela é perene. E eu vi que ela tolera a poda à vontade. Pode podar ela, que rebrota à vontade. A gente, nessa área pequena, tem esse lote pequeno de plantas, foram mais de 23 podas drásticas. Até o monitoramento com nitrogênio foram 19, mas nós já passamos de 23 podas drásticas e ela continua rebrotando. Que beleza. Não sei até quando ela vai aguentar isso, né? Espero que ela chegue junto comigo lá na minha aposentadoria.
E o interessante que você falou, só reforçar, eu achei interessante por causa da quantidade, as flores dela, né, que vai mantendo aí por um longo período que você falou, né? Sim. Eu achei interessante porque ela pode ser um abrigo natural, né, de inimigos naturais para pragas, no caso do cafeeiro, para bicho mineiro, né? Sim, sim. Eu digo vespas, né, que são inimigos naturais. Então, eu acredito que a turma da entomologia, eu acho que avaliando isso pode dar uns resultados bem interessantes, né? A gente estudar isso também, né? A Madelane está conosco, ela é coordenadora do programa de agroecologia da EPAMIG. Isso, sim, sim. Eu estou na música. Então, eu estou no grupo com ela, eu vou mexer com ela, quem sabe você manda um pouquinho de semente para ela, né? Não sei se ela já tem esse material lá, né, nas áreas dela, mas eu vou dar essa sugestão para ela aqui no grupo, né? Quem sabe a gente... Ela está te ouvindo. Ah, ótimo. Ela falou que já pediu aí. Ela já pediu, não, ótimo. Muito bacana, viu? Parabéns, viu, Walter? Era isso. Tá bom, querido. Rodrigo, você é de onde? Eu fico aqui em Lavras, né? Ah, tá. Na verdade, aqui em Lavras, mas nós temos trabalhos, né, associando cafeeiros com espécies arbóreas, madeireiras e espécies frutíferas aqui próximo, né, em Santo Antônio do Amparo, e eu tenho uns trabalhos lá em São Sebastião do Paraíso, numa unidade lá da Fazenda Experimental, também da EPAMIG, né, onde a gente tem alguns trabalhos que a gente fez de cafeeiros, né, associado com algumas espécies, né, arbóreas de leguminosa, igual a bracatinga, a caça-manjo, vamos recordar aqui, a bracatinga, caça-manjo, glericídia, a leucena, o feijão guandu, né? Então a gente tem trabalhado bastante, né, com essas associações, né, e estudando interações aí que são positivas, né, nessas associações aí, né? Então era isso, viu, gente? Obrigado, hein? Obrigado, Walter, mais uma vez. Muito obrigado. O Carlos Henrique, da Copfam, falou que como barreira no café orgânico funciona bem. A experiência dele. Né? Bacana. Interessante. Né? O Daniel, o Walter, Daniel Ribeiro fez uma outra pergunta. Quais as principais diferenças da cratilha e da moringa em relação à alimentação animal? E para a alimentação animal, o certo seria colher os brotos cerca de 1 metro de altura e triturar com ramo e folha? Você entendeu a pergunta? Está no chat aí. Sim, então, eu até, agora que eu abri o chat, porque estava falando, né, não consegui ler. Mas olha só, a gente está com 2 doutorados e 2 mestrados relacionados à cratilha, né? Um dos mestrados é da Emater, do Zé Ciotola, que a Madelane, inclusive, é co-orientadora comigo, né? A professora Ellen de Menezes, lá da Rural do Rio, é orientadora. Tem um outro que é para adubação verde, que é em Viçosa, que é, inclusive, com o Douglas, que é nosso guaiense, né? Saiu daqui, né, da nossa turma, está fazendo mestrado na cratilha para adubação verde, lá na fitotecnia em Viçosa. E tem 2, da Daniela Ciste, que está aqui conosco, e da Elaine, que são doutorados pensando na alimentação animal, sabe? Então, eu aqui na Embrapa Miriçogo não tive oportunidade, já tive a oportunidade de ver os animais comerem com muito prazer, já vi relatos, por exemplo, em Florestal, de um sitiante que o cavalo derrubou a cerca dele para chegar na planta de cratilha, sentiu o cheiro da cratilha e foi lá tentar comer. Um colega nosso aqui também, o Ivênio da Embrapa, o pai dele ficou bravo, que ele plantou a cratilha do outro lado da cerca, pensando que os animais não iam dar importância, e derrubaram a cerca também para chegar na cratilha. Então, assim, ela tem um potencial forrageiro muito grande, ela tem baixíssimo tanino, que em alguns pontos pode ser interessante ou não, né? Mas em princípio o que a gente tem na literatura é que entre as forrageiras perenes, a cratilha é que tem o menor teor de tanino, né? E tem esse potencial de controle de nematóide em cabras, que foi comprovado pelo colega da EPAMIG, né? Tanto in vitro, em placa de Petri, como nos animais. Então, é um potencial muito grande.
o que a gente precisa mesmo é mais estudos, né? Como a gente tem aí a equipe da Qualibi, que tem aí produtores interessados em diversificar, né, as fontes de forragem, pode ser aí que a gente tenha, em pouco tempo, a gente tenha algumas respostas interessantes sobre essas dúvidas. Mas, em princípio, bom, voltando um pouco à pergunta, ela pode ser pastejo direto. Na Colômbia, Venezuela, Costa Rica, tem experimentos com pastejo direto, produção de silagem, feno ou corte e levar no coxo. Então, assim, essas variações dependem muito de cada propriedade. Então, plantio de legumineira pode ser interessante, igual a gente tem capineira, né, de cana, colonião e tudo mais, pode existir uma legumineira, um plantio adensado da cratilha, e ela pode, inclusive, ser transportada para, por exemplo, as fileiras do café, né? Não precisa de plantar na linha, mas tendo uma fonte de forragem permanente, né? Pode ser interessante até utilizar ela para ocupar uma área degradada, uma área de encosta, que ela cresce muito bem em áreas de baixíssima fertilidade, ela é muito adaptada a solos ácidos, então ela pode ser adequada, né, dependendo do sistema de produção. O Walter, tem uma observação aí que o Fernando Tinoco, ele colocou que as folhas da cratilha são excelentes para cobertura de canteiros. Excelente alternativa como cobertura de canteiros. Deve ser para hortaliças, né? Quando a Silmara estava conversando, que ele colocou isso. Nós tivemos um aluno que fez TCC aqui, o Whitson, e ele observou as cratilhas, as folhas da cratilha podiam reduzir patógenos que habitam o solo, como a esclerotínia. Foi um trabalho que ele fez aqui. Mas tem aqui também o Renato Nazário, ele perguntou que se você conhece uma experiência do uso da cratilha na recuperação de áreas degradadas, como vossorocas, por exemplo. É uma pergunta dele. Sim, a Federal de Ouro Preto tem uma publicação justamente comparando não, né, mas dando contextos nesse sentido, né, de avaliar a cratilha, capim vetiver e outras espécies na recuperação de área degradada vossoroca. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que as sementes saíram daqui de Sete Lagoas, que essa publicação tem aí mais ou menos 4, 5 anos, mas eles têm uns resultados interessantes, preliminares, mas interessantes. E tem aí também, a Denise pode falar para a gente, né? Não sei se ela visitou. A Denise está aí ainda? Não, acho que a Denise saiu. Mas a Denise é lá de Florestal e a gente... eu já visitei uma vossoroca muito grande lá em Florestal, que está toda coberta pela cratilha. Então, ele plantou lá embaixo, no pé da vossoroca, e ela não só ela, né? Várias plantas de cratilha cobriram toda a encosta. Então, ela pode ajudar na diminuição do impacto da chuva nas paredes da vossoroca, né? Não vou dizer que ela vai enraizar lá em cima, porque ela não lança raiz na parte aérea, né? A raiz é só subterrânea mesmo. Mas ela pode realmente ocupar, como as folhas são largas, ela pode ocupar a área da encosta e reduzir o impacto das chuvas e diminuir, né, a expansão da vossoroca. Tem outra pergunta, Walter, da Nicole, para você, né? Você conhece se essa planta tolera bastante secas? Qual é a tolerância da cratilha em relação a áreas inundadas ou próximos a córregos? Então, a gente também tem algumas experiências com relação a isso, né? Tem uma área do Embrapa que, quando as chuvas são muito intensas, ela forma poças e as cratilhas ficam ali naquela área de poça. Lógico que as chuvas intensas não perduram por muito tempo, então escoa e a cratilha vive muito bem. Esse ano passado, por conta de pandemia, esse ano que está terminando, né? Por conta de pandemia, a Embrapa deixou de usar muitas áreas para irrigação. Então, ela fechou alguns canais de irrigação, inundou áreas onde tinha plantas de cratilha. E essas plantas morreram. Pelo menos até onde eu acompanhei, fui lá 2 semanas atrás, elas ainda não rebrotaram, a água já desceu,
mas elas ainda não rebrotaram. Então, eu acredito que não, sabe? Eu acho que ela realmente é adaptada a estresse hídrico. Acho que excesso de água pode matar ela afogada. Mas também, né, não podia ser tudo, né? Tá bom o que ela já está dando conta de fazer, né? Ô, Cristiane, eu não vi a pergunta do Fernando Tinoco. O Tinoco, se você estiver aí, você pode falar a pergunta, que eu não estou conseguindo vê-la. Não achei a sua pergunta no chat. Foi a respeito da floração. Fernando está aí ainda? Se você puder ler a pergunta, que eu não consigo enxergá-la. Tá, a pergunta do Tinoco foi essa aqui, ó. A cratilha floresce o ano inteiro? Você recomenda ela para criadores de abelhas e produtores de mel? Então, ela floresce de abril até setembro, né? Então, ela tem um ciclo de florada que é restrito. Você não vê flor de cratilha em dezembro, raríssimo, né? Janeiro, fevereiro, março, e não tem flor de cratilha. Em abril, pode ser que você encontre um início de florada, mas geralmente é de maio a setembro, tá? Então, e sim, muito interessante para abelhas. Além das mamangabas, que são as mais frequentes, né, que são as polinizadoras do maracujá, tem a apis mellifera, a gente tem várias abelhas sem ferrão que visitam não só o néctar e o pólen, extraem néctar e pólen, mas alguns exudados que aparecem na florada, né? Antes de abrir a flor, a gente vê muitas abelhas sem ferrão visitando e lambendo a estrutura floral da cratilha. Então, provavelmente ela exuda alguma substância que é de interesse dessas abelhas sem ferrão. Não sei, né? Então, tem muita coisa que... Mas a frequência é muito grande dessas abelhas na florada dela. Mais alguma pergunta para o Walter? Pessoal, só um informe aí, antes de começar a pergunta aí, Silmara. Quem estiver interessado a receber o certificado, mandar seus dados para o e-mail que está aí ao lado, guai@ufsj.edu.br. É GUAY, tá? Pode falar, Silmara. Você. Quanto aos dados, quais são os dados que tem que mandar? É o nome, CPF? É o endereço. É o nome completo de vocês e o e-mail para poder fazer o certificado e enviar, tá? Tá. Mas eu estou querendo uma opinião do Walter. Aqui em São Joaquim, a gente tem um projeto que é junto com a Prefeitura e a Agência Nacional das Águas, a ANA, para ter uma parte de recuperação, né, de mata ciliar e tal. Tem barraginhas, tem questão de estradas. E aí, a pergunta é a seguinte, para essa área, então, de ciliar, onde está sendo feito o replantio, ela seria interessante, então, por causa da questão de animais, né? Só que ela ficaria lá, assim, sem ser podada. Eu queria saber a opinião dele nesse sentido, o que ele acha? Pois como eu falei, ela tem esse hábito de se tornar uma liana, né? Uma trepadora. Então, ela pode subir nas árvores e pode realmente abafar, né? Então, ela depende de manejo, né? Se você não fizer o manejo, ela pode se tornar uma planta inconveniente. Então, a primeira experiência de um produtor aqui de Sete Lagoas que plantou a cratilha foi bem, assim, simbólica, porque ele plantou a cratilha na beira de um córrego, não na beira, mas a 4, 5 metros do córrego, plantou uma fileira de cratilha e, por obrigações familiares, ele ficou 8 meses no Rio de Janeiro. Depois que ele voltou, as plantas de cratilha estavam tão grandes que ele arrancou pela raiz com medo dela tomar conta da propriedade. Como quando ele fez isso, nós ainda não tínhamos experiência com ela e nem ele perguntou para ninguém, né? Ele só chegou lá na propriedade dela, as cratilhas tomaram conta da margem do córrego todo. E ele assustou, pensando que ela podia se tornar uma praga. Então, ela demanda um manejo. Se você plantar e esquecer, ela pode realmente ser prejudicial. Mas isso, para quem trabalha nessa linha de agroecologia, produção orgânica, a terra é pequena, o manejo é sempre presencial, né? Geralmente você faz
o manejo, né? Então, eu acho que esse risco dela virar um inconveniente depende muito da capacidade de manejo da planta. Se a pessoa não tem condição de manejar, pode ser problemático. Beleza, obrigada. Mais alguma pergunta para o Walter? Nós agradecemos a todos aí, todas, né, por essa noite, que vocês tiraram um tempinho aí para a gente conversar sobre essa planta, a cratilha, né? Ao Walter, ao Dr. Walter, pela disponibilidade dele estar com a gente aqui, dividir, né, compartilhar os conhecimentos gerados até então. O Walter está compartilhando o e-mail dele, aí waltermatrangolo@embrapa.br. Quem quiser os certificados pode mandar para o e-mail para o guai@ufsj.edu.br, e nós vamos salvar, vamos tentar colocar essa palestra no YouTube. Em breve a gente ter aí para vocês assistirem. Walter, você quer encerrar falando alguma palavra aí final? Não, eu convido vocês para estarem conosco aí na próxima terça-feira, né, que a riqueza é muito grande, né? Semana passada teve um casal produtor de café orgânico lá do sul de Minas, e a gente quer, quem sabe, ouvir a experiência de vocês, né? O Guaí está de portas abertas, né, Leila? Queremos contribuições. O Carlos Henrique está aqui hoje, né? Só a esposa dele, a Regina, acho que não está, mas eles estavam com a gente semana passada, né? E eu preciso avisar que semana que vem vai ser o José Maria, do Facilita Orgânicos, que ele vai falar sobre a questão da comercialização de produtos orgânicos, né? Os desafios que tem aí pela frente, né? E no dia 11 nós vamos falar sobre bioconstrução. O professor Matheus, da arquitetura, vai estar com a gente falando sobre bioconstrução. Depois teremos o Adenilson para falar sobre OCS, e dia 24 de novembro nós vamos ter o professor Luiz, do IFSU de Minas, para falar sobre sistemas participativos, né, de garantias, os SPGs, tá? Pessoal, sobre certificado, alguém mandou aí, mandar e-mail para guai@ufsj.edu.br. Eu agradeço a todos e todas, em nome do Grupo Guaí de Agroecologia, por essa noite. Uma salva de palmas aí para o Walter, boas energias para todos. Obrigado, e um grande abraço aí. Esperamos vocês na próxima terça-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, nós aqui agradecemos. Agradecemos a todos e todas. Boa noite, até o próximo encontro. Até a próxima. Boa noite, foi muito bom, foi muito engrandecedor a palestra, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Nica. Obrigado. Valeu, Walter. Boa noite, parabéns, riquíssima apresentação aí. Falou, Taiobão. Depois você manda esse material para nós, que nós estamos decolando aqui no norte com esse material seu, viu? Pode contar, que eu vou mandar. Ô, José Maria, uma foto sua para a gente compartilhar aí no cartaz. A questão do embate da colega lá, eu sequei ela, peguei a cratilha, sequei e usei como cobertura morta, deu um bom resultado, viu? Aí, bacana aí, ó. Acima do canteiro. Bacana. Boa experiência, muito bom. Secou. Ela tem que estar seca, você tem que dessecar ela todinha, né? Porque usar como cobertura morta. Sim. Eu sei, você deixou de um lado, natural mesmo, né? Você nivela o canteiro de fora a fora, você seca ela, deixa secar, aí você nivela o canteiro de fora a fora, mas dá menos a grossura de um dedo, né? E aí você vai plantando, abre um lugar só de plantar. Isso, é isso mesmo. É a compostagem laminar, né? Aí conserva a umidade, né? Ao invés de você molhar todo dia, você molha 3 vezes na semana só. Aí, ó, bom demais. É muito rápido, né?
Principalmente lavouras rápidas, né? Folhosas, né? Alface, rúcula, rabanete. Manda foto para nós. Porque a relação CN dela é baixa, né? Leguminosa, então a degradação é muito rápida. Isso aí, Walter, é uma chave aí para controle de patógenos de solo, sabia? Pois é, olha só. Isso aí é muito interessante. É pouco estudado, mas quanto mais adubo nitrogenado, determinado tipo de nitrogênio, a forma que ele é liberado, ele suprime muitos patógenos habitantes de solo. Opa, bom demais, bom saber. Isso aí é a chave, como diz em inglês, é o key. Tá? Tá certo. Bom, ô, Núbia, você está aí também, Núbia? Estou aqui só absorvendo as informações. A Núbia é mineirinha demais. Então, que hoje eu estou fazendo estágio, a gente está implantando umas culturas orgânicas, aí a gente está doida querendo coisa para poder palhada. A Cratilha vai ser muito bem-vinda. Opa! Manda semente, só pedir. Pode deixar que eu vou pedir sim. Já estou preparando a mensagem para te mandar no grupo. Tá bom.